Olá, Oncocomunidade! Estamos começando mais um episódio do Em Casa Podcast, o podcast de oncologia da Casa Azul. E eu, mais uma vez, aqui a convite do nosso Dr. Grey Portela, que é oncologista e criador desse canal. E hoje nós vamos ter muitas surpresas. Dr. Grey, é com você. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Grey Portela, sou médico oncologista, diretor do Instituto de Oncologia de Petrolina e cofundador da Casa Azul. Bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal é o podcast Casa Azul. Nosso objetivo é tornar o câncer mais didático, a gente tentar transmitir o maior número de informação com mais leveza para vocês e divulgar a nossa Casa Azul. E hoje temos um outro programa, né? Há alguns anos atrás, eu cheguei em Petrolina, já fazem 20 anos. Então, há alguns anos atrás, eu decidi ser professor universitário. Eu fui professor de patologia, de pneumologia, de hematologia e de oncologia na Univasf, no curso de medicina e também no curso de enfermagem. E eu tive a honra de conhecer alunos incríveis. Tive a honra de conhecer médicos de verdade, eu tive a honra de conhecer pessoas inteligentíssimas. E hoje eu estou com uma delas aqui, né? Eu tenho o prazer de ter um ex-aluno meu, né? Uma pessoa que eu já adorava muito antes e hoje eu gosto mais ainda, que nós estamos trabalhando juntos. Eu tenho a honra de ter aqui o Dr. Marcelo Martins Freire, médico formado em 2012 pela Univasf, Petrolina, Pernambuco, e oncologista clínico. Ele fez residência clínica dos melhores centros de referências do país. Marcelo fez residência em oncologia clínica no ICC, em Fortaleza, Ceará. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Obrigado, professor. Ainda lhe chamo de professor. Sinto-me lisonjeado por essa oportunidade. Na verdade, desde 2012, né? Não só eu, mas como a turma toda tem uma grande admiração pelo senhor como professor. Aliás, o senhor foi paraninfo da nossa turma, que foi a 5ª turma de medicina da Univasf, 2012. E ser convidado hoje para estar aqui discutindo oncologia ao seu lado é uma grande honra. É um grande prestígio. Nossa, né? A honra é nossa, doutor Marcelo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, vamos começar aqui. Quais são os tipos de tratamento adjuvante do câncer de mama? Bem, quando a gente fala em tratamento adjuvante, a gente está falando de um tratamento para diminuir o risco dessa doença voltar. Então, o tratamento adjuvante, ele leva em consideração vários fatores. Idade, o estágio da doença, os receptores hormonais, alguns aspectos da imunistoquímica, lá, da biologia molecular, que a gente considera tem um receptorzinho chamado HER2, o índice de proliferação celular, o grau. A gente também leva em consideração se essa paciente ela tem algumas alterações genéticas, como por exemplo mutações do BRCA ou algumas outras alterações de risco, digamos assim, para a gente levar em consideração a escolha do tratamento adjuvante. Então, a escolha do tratamento adjuvante normalmente envolve quimioterapia citotóxica, essa quimioterapia que cai o cabelo, que dá náuseas e tal, hormonioterapia, envolve terapia-alvo, dependendo de alguns critérios de inclusão, e imunoterapia em alguns tipos específicos, algumas modalidades de tratamento que às vezes a gente inicia com quimioterapia e imunoterapia, opera e depois faz imunoterapia depois, ou combinar dessas modalidades de acordo com as particularidades de cada caso em questão. Então, a mulher faz a cirurgia, a paciente passa inicialmente pelo mastologista e depois ela vem para o oncologista decidir se vai precisar fazer algum tratamento. E esse tratamento, depois da cirurgia, a gente chama tratamento adjuvante. De uma forma prática, Marcelo, para quem está vendo a gente em casa, qual a diferença entre quimioterapia e hormonioterapia? Então, a quimioterapia é aquele soro com a medicação dentro, aplicada na veia do braço da paciente, ou então naquele catéter que fica aqui embaixo, perto da clavícula. E é aquela medicação mais forte.
aquele remédio mais forte, que normalmente cai o cabelo, dá náusea, diminui as defesas, é um tratamento mais forte. A hormonioterapia é um tratamento em que tem um bloqueio dos hormônios, um bloqueio dos receptores hormonais, que alguns tipos de câncer expressam. Então, tanto a quimioterapia, que a gente chama de quimioterapia citotóxica, né? Que é o tratamento mais forte, quanto a hormonioterapia, são tratamentos indicados. Às vezes a gente começa com químio e deixa a hormonioterapia de manutenção, ou às vezes a gente usa só hormonioterapia, dependendo de alguns casos. Vai depender do estágio e da expressão desses receptores, como a gente estava comentando inicialmente. Doutor Marcelo, e quais são as mulheres que vão precisar, que vão ter indicação para fazer a quimioterapia após a cirurgia? Então, normalmente a gente indica quimioterapia para alguns perfis hormonais, né? Então, por exemplo, a paciente que ela tem linfonodo positivo, ou então que tem um tumor maior, ou então uma paciente que tem lá no seu anátomo patológico com imunistoquímica, chamado HER2, aí a gente faz uma terapia, uma química, uma terapia anti-HER2 junto, ou então um tipo chamado de triplo negativo. Então, depende do resultado do anátomo patológico, da imunistoquímica e de outras características também. Então, por exemplo, um paciente que tem uma mutação de um gene conhecido como BRCA, também a gente já tem indicação de fazer uma terapia-alvo direcionada. Então, respondendo, quem vai receber, né? Quem preenche os critérios. Às vezes a gente não tem critério para fazer. Alguns casos bem específicos a gente não tem. Mas na maioria das vezes, o grande grupo de pacientes vai receber quimioterapia e hormonioterapia adjuvante. Normalmente é assim que acontece. Mas tudo é muito bem particularizado. Então, a gente faz a cirurgia, a paciente vem no oncologista, o oncologista vê esses riscos que a paciente tem e decide o melhor tratamento. Quando eu falo só em quimioterapia para o câncer de mama, todas as quimioterapias são iguais, Marcelo? Não. Existe mais de 200 tipos de quimioterápicos, digamos assim, e a gente tenta adequar aquilo que é mais apropriado para paciente em determinado caso. Então, tem algumas quimioterapias que cai o cabelo, outras quimioterapias não cai o cabelo, tem quimioterapia que dá mais dormência nas mãos ou nos pés, tem outro tipo de quimioterapia que cai mais as defesas, tem quimioterapia que dá mais diarreia, tem outros que dá mais constipação. Então, a escolha do tratamento quimioterápico vai ser baseado no estadiamento, que é a classificação que a gente faz do tipo de tumor que a paciente está acometida, e as particularidades, as características individuais também, idade, comorbidades associadas, tipo histológico, mutações. Então, tudo isso vai pesar na hora da gente escolher. Então, nem todos os quimioterápicos são iguais e a gente precisa escolher qual melhor para cada caso. Doutor Marcelo, o tratamento de câncer, ele sempre é tratado de uma forma multidisciplinar, né? Com vários especialistas que decidem juntos ali qual vai ser o plano de tratamento daquela mulher, por exemplo, que está com câncer de mama. O senhor falou aí, já citou vários efeitos colaterais que a quimioterapia traz, mas de forma mais profunda. Por exemplo, na minha época que eu fiz a quimioterapia, eu tive um problema que eu não conseguia produzir saliva. Então, tive que ter uma prescrição de uma medicação que me ajudasse na produção da saliva. Quais são esses efeitos de uma forma mais profunda para quem está em casa e que está acompanhando alguma amiga, por exemplo, que está fazendo o tratamento de câncer de mama? Quais são esses efeitos e existem formas de prevenir esses efeitos que já são comuns nas pacientes? Existe. Por exemplo, náuseas e vômitos. De acordo com o potencial de provocar náuseas e vômitos, a gente, antes de utilizar a quimioterapia, a gente utiliza algumas medicações. Então, tem algumas quimioterapias que a gente já sabe que vão dar mais náuseas e vômitos. Então, a gente usa algumas medicações que têm um efeito antiemético mais potente.
para diminuir. Além disso, a gente utiliza já de rotina, como protocolo, algumas medicações que a paciente ela utiliza após cada ciclo. Em relação a, por exemplo, a queda de cabelo, existe um dispositivo, né, que é uma crioterapia, é uma touca de gelo, em que é colocado sobre a cabeça da paciente e que ela atinge uma temperatura baixa para diminuir a chegada, digamos assim, desses quimioterápicos aí durante a infusão e diminui em torno de 50%. Então, quimioterapia que diminui bastante a defesa. Então, a gente tem algumas medicações que após o uso dessa quimioterapia, que a gente previamente já sabe que causa uma condição chamada de neutropenia, a gente utiliza. É uma medicação que vai estimular a medula óssea a produzir mais aqueles glóbulos, aquelas células que a gente já sabe previamente. Então, a gente não tem solução para tudo, mas para muitos dos efeitos conhecidos, a gente tenta mitigar através de algumas medicações que vão tentar compensar esses efeitos colaterais. Porque tem muita paciente que fica preocupada, minha imunidade vai cair, vai atrapalhar o meu ciclo, por exemplo, vai atrasar a minha próxima quimioterapia. Então, tem muitos mitos, né? As pessoas criam muitas histórias e é muito complicado isso. Eu, como paciente, eu escutava muita coisa e isso me trazia medo, ansiedade. As pessoas precisam saber primeiro, né, ter informação para depois comunicar, porque a gente não pode sair, porque fulana passou por essa situação, não quer dizer que todas as outras mulheres vão enfrentar a mesma situação. Perfeitamente, perfeitamente. Até como a gente estava comentando inicialmente, é muito difícil você ter o mesmo câncer igual em duas pessoas. Assim, não é o câncer de mama, são cânceres de mama, são várias modalidades e subtipos, estágios, expressões e as reações individuais, né? Tem gente que toma a quimioterapia como a gente diz aqui no Nordeste, tá tomando água do pote, não sente nada. Eu não sentia nada. Tem gente que toma e infelizmente chega a ter reações mais graves e tal, e precisa de um suporte clínico mais próximo, digamos. Mas é muito, muito individualizado isso aí. Ainda dentro desses efeitos, eu quero fazer uma pergunta para o Dr. Grey, que ele não gosta de nada diferente. Em relação a essa touca da crioterapia para o cabelo, né, essa vaidade, que tem muitas mulheres que o maior medo é isso, vou perder meus cabelos. O que o senhor acha dessa crioterapia? A gente tentou ainda 1 ano e meio a touca para as nossas pacientes. O que é que me preocupava? Me preocupava que o custo é extremamente alto. Muito alto. Muito alto. Então, na verdade, as meninas gastavam tanto que às vezes não tinham condições para comprar medicações básicas, entendeu? E assim, tem a resposta? Tem. Isso é limitado. Mas as meninas acham que não vai cair cabelo, gente. Vai cair. Vai cair. Então assim, eu sou contra a touca? Não sou contra a touca. Mas não vá com essa esperança que não vai perder, vai perder. Porque então, eu tenho amigas que apostaram no recurso e perderam o cabelo. Aí o que foi? Eu ainda usei por quase 1 ano e meio, 2 anos. Mas na verdade o que acontecia? Depois a tristeza era tão grande pelo custo e não ter funcionado, que era outro estresse. Entendeu? Aí eu falei, não, vamos ver, deixar a indicação, mas geralmente os benefícios são bem limitados. Bem limitados. E já que você falou da senhora, entendeu? A coisa que me preocupava com o Leciano é o seguinte, que eu fazia aquilo, a gente botava os cuidadozinhos, tudo. Aí pronto, no outro dia, Alessandro, tô boa, posso fazer isso? Tô boa, posso fazer isso? Leciane, menos, né? Então assim, a senhora, na verdade, você sempre foi atleta, né? A senhora tem, Leciane é um exemplo da quimioterapia água de pote. Eu fazia, ficava preocupado, ficava 2 dias sem dormir, ela já estava Petrolina e Juazeiro, rodando a cidade todinha no outro dia. E eu quero fazer, então, aqui um parêntese, né? Falar aqui com os nossos oncoseguidores de que como o positivismo é importante no tratamento contra o câncer, meninas. Eu lembro que o Dr. Grey dizia assim,
Olhe, você não pode colocar o pé no chão, não é para fazer coisa errada como eu fazia não, viu? Você tem que andar de muletas, mas eu não entendi por quê. Quando eu entrei no consultório do Dr. Grey na minha primeira consulta, eu já o conhecia de outras entrevistas, porque eu sou jornalista, repórter, então eu já entrevistava o Dr. Grey, já tinha uma certa intimidade com ele. Mas a gente se tornou amigos durante o meu tratamento. E eu lembro que ele me disse uma frase que eu uso na minha vida inteira, viu, doutor Marcelo? Ele disse assim, olha, Leca, o câncer tem medo de gente otimista. Se você baixar sua cabeça, ele vai tomar conta de sua vida. Agora, se você tiver fé, coragem, sabedoria e principalmente otimismo, ele vai fugir de você. Então eu fiz essa escolha. Eu apostei no positivismo, no otimismo. Então eu sempre dou esse conselho a todo mundo que vem para mim quando recebe um diagnóstico e vem conversar comigo, que eu ouvir como foi a minha história de sucesso em relação ao meu tratamento. Então, Grey tem muito disso, sabe? E eu sei que o Dr. Marcelo também tem. Então, é muito importante você buscar um profissional que lhe levante nesse momento que você precisa de luz para enfrentar uma situação tão desafiadora que é o câncer. Com certeza, com certeza. Marcela, a gente teve em oncologia, no tratamento adjuvante de câncer de mama, 2 momentos assim, históricos, que foi os anticorpos, que vieram em 2000 e 2002, né? E a imunoterapia em 2015 e 2017. Eu queria que você falasse especificamente quem é a mulher que tem que usar os anticorpos e quem é a mulher que tem que usar a imunoterapia. Usar não, tem mais indicação de fazer. Então, vamos lá. Quem vai usar o anticorpo monoclonal anti-HER2, que é disso que a gente está falando, né? Então, vai ser a paciente que expressa o HER2. O HER2 é um receptor que tem na membrana celular da célula do câncer e que esse receptor ele estimula essa célula a se reproduzir. Então, a ideia do anticorpo é bloquear este receptor e fazer com que esse estímulo de crescimento seja bloqueado. A terapia anti-HER2 vai ser indicada para as pacientes que expressam o HER2. A imunoterapia já é uma estratégia mais recente. Então, a imunoterapia ela está associada no cenário neoadjuvante para as pacientes do tipo triplo negativo, que são aquelas pacientes que não expressam nem os receptores hormonais, nem expressam os receptores anti-HER2. Então, é uma estratégia que a gente faz quimioterapia junto com imunoterapia, opera e depois mantém a imunoterapia até completar um total de 1 ano de tratamento. Então, ela faz cerca aí de mais ou menos 8 ciclos e depois faz mais 9, 17 ciclos a cada 3 semanas, vai dar 52 semanas, 1 ano de tratamento. Então, a conta é mais ou menos isso. E a terapia anti-HER2 também, 1 ano de tratamento como padrão. Doutor Marcelo, eu queria que o senhor explicasse de forma prática e para que as pessoas entendessem em casa o que é a hormonioterapia. Bem, a hormonioterapia é uma medicação em que ela age bloqueando alguns receptores, né? Receptor de estrogênio, progesterona, que são receptores que vão estimular essa célula do câncer a crescer. Na oncologia moderna, a gente trabalha muito essa estratégia de tratamento personalizado. Sim. Até anos atrás, a gente estava no nível proteico, de estruturas proteicas, então os receptores hormonais e tal. Com a evolução da tecnologia, mapeamento genético e tal, não sei o que, a gente vai hoje mais para alterações gênicas, que é uma coisa até mais profunda. Então, assim, o que é que a gente quer? A gente quer saber onde é o botão do stop ou do pause. Porque são vários e vários estímulos que se tem na célula de receptor, de gene, de alteração, de mutação, de proto-oncogênese, de genes supressores tumorais. Então, existe uma série de alterações que vão o quê? Dar o play. Então, o nosso intuito da oncologia moderna é aonde é que eu aperto o stop ou, pelo menos, o pause. É daí que esses tratamentos mais modernos, eles têm uma eficácia melhor, um efeito melhor e menos efeitos colaterais, porque eles são mais específicos e mais direcionados
para aquela célula que está em desenvolvimento, que está se proliferando. Então, resumindo, a hormonioterapia é um tipo de tratamento que vai bloquear um receptor hormonal dos tipos de câncer que expressam esses receptores, né? Porque, por exemplo, tem uns que não expressam. Entendo. Os triplos receptores hormonais negativos. É até uma subclassificação que a gente utiliza na hora da gente fazer lá o anatomopatológico com imunistoquímica. E parte muito disso daí, entendeu? Desde o planejamento de quimioterapia neoadjuvante, estratégia cirúrgica, você vai fazendo cirurgia perfil mais conservador, mais agressivo, de estratégia de tratamento pós-cirúrgico, né? Como a gente está discutindo aqui, a adjuvância, até estratégias de radioterapia interferem nisso daí também. E a hormonioterapia ela é usada exclusivamente para casos de câncer de mama? Não necessariamente. A hormonioterapia, ela também é utilizada bastante ainda hoje em caso de câncer de próstata também. Né? Porque a gente sabe o quê? O câncer de próstata é um câncer que ele depende, nas suas fases iniciais, claro, do estímulo do hormônio masculino, que é a testosterona. Então, normalmente, a testosterona, ao longo dos anos, ela vai estimulando essa próstata a crescer e aí até se transformar numa neoplasia. Então, a hormonioterapia, no caso do câncer de próstata, ela tem um efeito semelhante, só que ela não atua diretamente no receptor lá da célula do câncer. Ela tem uma ação mais na produção central, né, em nível de hipotálamo, hipófise, e diminuir a produção desses estímulos nas gônadas masculinas, né? Então acaba sendo um efeito que é a diminuição da testosterona, mas não diretamente na célula do câncer. Na verdade, é fazer com que o nosso corpo diminua bastante a produção de testosterona. Uma coisa importante, Marcelo, que quando a gente vai fazer o tratamento de câncer de mama, tratamento adjuvante, é saber se a mulher está menstruando ainda ou não. Isso interfere no tratamento? Interfere. Principalmente na escolha dos nossos tratamentos e em algumas estratégias que a gente utiliza. Então, quando a gente vai fazer a classificação, normalmente a gente classifica em risco. Pacientes de baixo risco, a gente utiliza uma estratégia. Por exemplo, paciente de baixo risco, na pré-menopausa, a gente pode lançar a mão, por exemplo, de um tamoxifeno isolado. Mas se essa mesma paciente que está numa situação de alto risco, linfonodo positivo, o índice de proliferação celular mais elevado, um grau 3, um tumor maior, PT2, PT3. Então, normalmente, a gente utiliza o quê? Uma hormonioterapia combinado com outro tipo de hormonioterapia para induzir uma menopausa nessa mulher. Por quê? Sabe-se que induzindo a menopausa, em alguns casos, isso é melhor do que deixar a paciente sem esse tipo de cobertura. Nas pacientes que estão em pós-menopausa, a gente não precisa induzir nenhum tipo de medicamento, porque a paciente já está em pós-menopausa. E existe também outras estratégias que a gente pode associar junto com essa hormonioterapia. E aí entra, que é um tratamento mais moderno, normalmente a gente está falando de duas drogas, que é o ribociclib, associado com a hormonioterapia, ou a abemaciclib, nesse cenário de adjuvância. Normalmente para pacientes de alto risco, né? Pacientes que têm linfonodos positivos ou que não têm linfonodo positivo, mas é um T2, grau 3, e que tem os critérios para a gente utilizar, que é uma classe chamada inibidora de ciclina, junto com a hormonioterapia nesse perfil. Certo. Doutor Marcelo, quais são as pacientes que vão precisar da hormonioterapia? Então, normalmente, as pacientes que expressam receptores hormonais. São esses pacientes que a gente utiliza. Tanto na pré-menopausa, a gente utiliza o tamoxifeno, ou, dependendo do risco, a gente utiliza alguma outra medicação para induzir e para fazer outras medicações que aí entram no grupo que são os inibidores de aromatase. Que esse grupo é específico para as pacientes que estão em pós-menopausa. Então, a paciente faz a cirurgia, ela passa no oncologista,
vê a indicação de fazer ou quimioterapia e hormonioterapia. Quando eu decido a hormonioterapia, Marcelo, essa hormonioterapia, ela tem algum efeito colateral? Tem. Não é comum, mas tem, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do tamoxifeno, existe uma chance, digamos assim, maior de dar trombose. Entendeu? É o maior risco, né? Aumenta o risco cardiovascular. Não é um tipo de reação muito comum, mas pode acontecer. Outra coisa que está relacionada, tem alguns trabalhos que mostram a associação com o aumento do risco de câncer de ovário e de endométrio. Mas também é uma coisa mais... eu mesmo nunca peguei um paciente com câncer de endométrio e tal, mas dá espessamento endometrial. Normalmente a gente vê, aumento de 5 milímetros, tal, biopsia e tal. Eu particularmente nunca peguei. O senhor já teve um paciente tamoxifeno? Fez câncer de endométrio? Já peguei. Para pensar em efeito colateral, já tive. Já vi tudo. Essa paciente aqui era uma paciente, ela morava na zona rural, eu não sei se em Lagoa Grande ou Cabrobó. E era uma paciente jovem, eu expliquei da importância ela fez cirurgia, naquela época ela foi para Recife fazer radioterapia. É a paciente jovem com alto risco, eu iniciei o tamoxifeno para ela, né? A menina sumiu por 6 anos. A menina sumiu, não fez nenhuma consulta, não veio mais para consulta. E eu não sei como ela conseguiu tamoxifeno, ela conseguiu pegando em outro serviço, né? Depois de 6 anos, ela veio com câncer de endométrio. E eu perguntei, mas por que você não fez as consultas de avaliação? Não, porque não tem como eu vir. E você fez algum preventivo, passou no mastologista, passou no ginecologista? Não, ela passou 6 anos sem nenhum problema. Foi isso. E em relação à trombose, foi uma paciente que ela tinha um grau de obesidade mórbido. Eu expliquei tudo, ela é diabética, teve eclâmpsia e ela fumava. Nossa. E a gente vai trocar o remédio, mas assim, você sabe que em 2005, 2006, a situação do SUS era bem diferente hoje, né? A gente não tinha opção. Ou era aquilo ou era nada, né? E assim, para minha grande surpresa, depois da trombose, ela perdeu, sem injeção, sem nada, sem canetinha, sem nada, ela perdeu 38 quilos. Só pela força de vontade. Se cuidou, né? Ela se cuidou, ela modificou totalmente os hábitos de vida, né? Hoje ela não mora mais aqui em Petrolina, ela está morando, eu acho que é em Curitiba, e eu cuido do pai dela. E ela está curada. Apesar de todos os efeitos colaterais que ela teve eclâmpsia, trombose, plaquetopenia e encefalopatia. Tudo junto. Deus colocou a mão e ela está bem. Que bom. E existe também uma outra classe, que são os inibidores de aromatase, que normalmente eles estão relacionados à artralgia e à fratura patológica, ou seja, redução da densidade mineral óssea, então, osteoporose, Sim. né? Osteopenia e osteoporose. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que estar monitorando, que é a questão da saúde óssea. E em alguns casos também, às vezes a gente utiliza até de cada 6 meses, alguma medicação para poder diminuir a chance desses eventos ósseos, né? Também está relacionado. Então, normalmente a hormonioterapia está relacionada o quê? Dependendo do que você escolha. Espessamento endometrial, câncer de endométrio, trombose, osteoporose e artralgia. Mas assim, a grande maioria das pacientes toleram de forma ótima. Ótima, eu digo assim, acima de 95%. Sem queixas, conseguem terminar aí, dependendo da duração planejada, de 5 a 10 anos, toleram muito bem. Doutor Marcelo, ainda falando sobre hormonioterapia, esse tratamento ele atrapalha, ele prejudica, por exemplo, a mulher na gravidez? Durante a gravidez, a gente não utiliza hormonioterapia. Terminando o tratamento. Ah, sim. Terminando. Depois que terminou? Faz o tratamento. Isso ainda reflete numa gravidez futura? Olha, dependendo do que você utilizar, tanto de quimioterapia pós-tratamento, como hormonioterapia e o tipo de hormonioterapia que você utilizar, isso pode interferir sim
a chance, né? Então a mulher quando ela nasce com uma determinada de ovócitos 2, né? E assim, quando a gente faz uma quimioterapia citotóxica, parte desses óvulos, né, Sim. podem ser destruídos. Outra coisa, parte da função ovariana de produzir os hormônios, né, relacionados ao preparo para gestação, então também podem ser alterados, relacionados não só à hormonioterapia, Entendo. mas relacionados ao tratamento como um todo. Então, infelizmente, é uma coisa que a gente deve se preocupar, principalmente pacientes mais jovens, e a orientação que a gente faz é passar por um aconselhamento, um planejamento familiar. Gelamento de embrião, coleta de óvulos e tal, para a gente já ter esse planejamento. Porque depois que faz o tratamento, a gente não pode garantir que a paciente vá permanecer com a sua função reprodutiva normal. Ok. Ô Marcelo, em relação à mulher, uma dúvida frequente das pacientes, a mulher com câncer de mama, ela pode fazer terapia de reposição hormonal depois do tratamento? Pode, desde que você tenha os critérios clínicos, não é necessariamente impeditivos, mas tem que se individualizar, tem que estratificar o risco, tem que estratificar o momento, tem que estratificar a expressão desses receptores hormonais e os critérios clínicos, né, para a gente indicar, fazer eventualmente uma terapia dessa natureza. Não me sinto seguro, paciente luminal, receptores hormonais e tal, a fazer esse tipo de coisa, mas uma paciente talvez tipo negativo, que tenha muita sintomatologia de pós-menopausa, que esteja muito desconfortável, que queira muito, aí eu acho que mais para exceção do que para regra. Para quem não está entendendo, o câncer de mama é um câncer hormônio dependente. Então, a mulher tem um câncer de mama por uma maior sensibilidade ao estrógeno e à progesterona. Então ela opera, ela faz a radioterapia, ela faz tratamento adjuvante e a gente tenta diminuir o máximo possível esse estrógeno e progesterona. A partir do momento que a mulher quer fazer a reposição hormonal, a mulher está indo contra tudo que a gente fez. Então, o que geralmente eu indico, geralmente eu faço, é o risco da paciente, né? Eu vejo quanto esses sintomas de menopausa está atrapalhando a qualidade de vida dela. Se ela tem uma doença que não responde a hormônio, ou seja, se ela tem um triplo negativo, principalmente, é uma doença luminal A. E o mais importante, se eu trazer essa hormonioterapia, vai aumentar a chance da doença voltar. Então é uma história, como hoje se fala muito em hormonioterapia, muito em reposição hormonal, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente as mulheres com câncer de mama. É como o Marcelo falou, tem que ser uma decisão bastante individualizada. De regra geral, mais para não do que para sim. Doutor Marcelo, em relação ao ciclo menstrual, depois do tratamento a mulher volta a menstruar normalmente? Pode voltar a menstruar normalmente. Isso segue aquele racional, né, do quimioterápico, da hormonioterapia, que pode interferir na função ovariana e tal. Sim. E aí atrapalhar todo o ciclo menstrual dela, mas pode voltar sim. Normalmente, depois de um período, acaba voltando. Não consigo especificar de quanto tempo especificamente, entendeu? 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente não tem como individualizar isso. Mas após a conclusão do tratamento, a paciente sim pode voltar a menstruar. Isso acontece com a maioria das pacientes? Sim, acontece com a maioria das pacientes. Uma coisa interessante, Marcelo, é que eu queria que você explicasse a relação da hormonioterapia com a osteoporose. Então, na hormonioterapia existe uma classe de medicamentos, né, que são os inibidores de aromatase, e que essas medicações, elas têm uma tendência de reduzir a densidade mineral óssea, de descalcificar os ossos. Então é importante que a paciente que faz esse tipo dessa medicação também faça associado reposição de cálcio, vitamina D e, em alguns casos, fazer um bifosfonato. Normalmente
Tem vários, né? Mas ainda a oncologia normalmente tem que usar ácido hialurônico de 6 em 6 meses. Ou uma outra classe, que são os inibidores do RANK, quando a paciente tem, de fato, osteoporose, de modo preventivo. Prevenir o quê? Prevenir uma fratura patológica. A pessoa está caminhando assim e de repente o osso quebrar. E aí aumenta muito a morbidade dos pacientes, se a gente não tomar esse cuidado. Doutor Marcelo, o grande medo das pacientes é de ter uma recidiva, né? A gente passa por toda essa jornada que é o tratamento oncológico, por todos os desafios e aí vem a cura, né? A gente fica bem, mas a gente sempre carrega esse medo da recidiva. O que é preciso fazer? Por que é tão importante a gente fazer essa mudança mesmo de hábitos para a gente conseguir seguir aí bem, né? Fazendo com que o câncer seja algo do nosso passado? Pronto. Existem os fatores de riscos modificáveis e os não modificáveis, né? A gente sabe que exercício físico é um fator protetor, principalmente na pós-menopausa. Redução da obesidade também é um fator protetor. Redução do álcool também é um fator protetor. E aí tem algumas coisas também, cigarro, tem alguns trabalhos que mostram relação. E alimentação. A gente não consegue definir bem qual que é alimento que é cancerígeno, qual que não é, mas a ciência vai, ao longo dos anos, estudando e definindo isso daí. Para câncer de cólon, a questão da alimentação já está muito bem definida. Para câncer de mama, tem muitas suspeitas. Então, tratou, curou, existem alguns fatores de risco que são modificáveis. Então, é trabalhar em cima disso. Dieta, exercício físico, controle do peso, redução do tabagismo, etilismo, práticas saudáveis. Isso daí vai ajudar. Já existem outros fatores, infelizmente, que não são modificáveis. Alterações genéticas, expressão moleculares que tem lá naquele tumor, história familiar, idade. Então, o risco dos fatores não modificáveis, infelizmente, a gente não pode, né? Eu tive pacientes jovens que trataram, fizeram todo o tratamento direitinho, bonitinho. E, infelizmente, a doença voltou, independentemente de qualquer coisa que você possa imaginar. Doutor Marcelo, é a regra? Não, não é a regra. A regra é tratar e a gente dá alta. Essa é a regra e esse é o objetivo do tratamento do câncer. O objetivo do tratamento do câncer é a gente oferecer cura. Ao contrário do que muita gente imagina. Ah, doutor, tive câncer, tem cura. A maioria tem, mas depende muito do momento. Então, quanto antes a gente tratar essa doença, melhores são os resultados, maiores são as chances de cura. Então, o trabalho do oncologista, o oncologista quer curar, né? Na maioria das vezes, quando a gente faz, agora, existe essa chance da recidiva. Infelizmente, a gente convive com isso no nosso dia a dia. Eu acho que a recidiva, ela, numa carga assim, psicológica, chega até a ser pior do que o próprio diagnóstico. Porque o diagnóstico, a paciente ela fica triste. Né, tem um apoio e tal, mas aí ela começa a tratar, enfrenta a batalha e vai, e luta, e quando você termina tudo, você pede os exames e você vê os exames e diz, tá sem sinais de recidiva de doença, parabéns, você terminou seu tratamento e às vezes entra em contato com você porque está com uma dor nas costas que não tinha antes e você vai fazer os exames e aparece uma recidiva. Quando você comunica, é um sofrimento grande para o médico. Eu acho que o médico ele nunca deve perder essa sensibilidade. Não é chorar, espernear, cair no chão. Não, é você reconhecer que aquela situação é um momento de fragilidade para o próximo. Eu acho que a partir do momento em que a gente fica muito frio, fica apático nessa situação, eu não me sinto legal nisso, eu sinto. Quando é uma coisa que eu já sei que vai acontecer e tal, desde o diagnóstico inicial, aquela doença já avançada, localmente avançada, com aquelas alterações suspeitas, quando vem você diz, olha, lembra que a gente tinha comentado
que estava assim, não, doutor, é realmente e tal. Beleza, mas quando você pega um paciente, principalmente pacientes mais jovens, com doença localizada, que você, de fato, você atinge a cura e a doença é recidiva, você sente com a paciente também. Não tem como deixar de sentir, você sente. Não tem, porque a gente, quando trata pacientes com câncer de mama, a gente está junto das meninas no momento mais difícil da vida delas. E o tratamento de câncer de mama, o tratamento adjuvante, a hormonoterapia, é 5, 10 anos, você vê naquela pessoa 3, 4 vezes ao ano. Entendeu? Então, assim, é impossível você não sentir, porque você sabe o dia a dia daquela pessoa, você começa a conversar com aquela pessoa por anos, né? Mas eu costumo dizer que tempo de vida depende de Deus. E a importância do oncologista é você chegar na sua paciente e dizer, você não está sozinha, você está com a gente. O que a gente puder fazer para ajudar. E a gente pega amizade. A gente faz amizade. Eu mesmo almocei, meu almoço hoje foi 2 peixes que eu tinha ganhado do paciente. Entendeu? Que eu pedi para a mulher fazer. Já que você falou de qualidade de vida, eu não sei se você viu os últimos postagens do Leciane? Sobre? Não, você viu ou não viu? Não, doutor, vi não. Ele não tem tempo para isso. Eu queria dar os parabéns públicos para ela, porque a Leciane é o exemplo de transformação, é o exemplo de luta, é o exemplo de superação. Leciane, ela postou recentemente um vídeo dela apresentando, não foi? Um vídeo que ela estava um pouquinho mais cheinha, né? Que estava com quanto naquela época, Leciane? 94 quilos. Então ela postou um vídeo que ela estava com 94 quilos e agora, Leciane? 56. E agora 55 anos. Então, 56? 56. Então, 94 ela foi para 56. Triatleta. Ela agora, se tiver maratona em qualquer canto, ela corre. E ela fica matando a gente de ciúme, de raiva, porque ela aposta com minha amiga que está ali escondida, vendo ali no telefone, ela aposta junto com o Vânia os treinos no CrossFit. Então, Leciane, meus parabéns. Você e Dona Vânia são exemplos de superação, mostram a importância dessa reforma que você fez, né? Então, meus parabéns. E eu queria encerrar o programa, esse segundo programa de hoje. Eu estou muito feliz aqui, tendo o Dr. Marcelo aqui. Dr. Marcelo é uma pessoa que tem meu muito respeito, meu total respeito, meu total consideração. E agora estou muito feliz porque agora ele está aqui comigo na nosso podcast e ajudando a Casa Azul. Muito obrigado. Eu queria que ele fizesse as considerações finais, depois Marcelo. Doutor Marcelo, foi um prazer conhecê-lo e mais ainda, né, poder ter acesso a essa aula sobre tratamento adjuvante é muito importante. Eu, como sobrevivente de câncer, eu me coloco no lugar das mulheres que estão passando pela jornada, né, do tratamento e é muito importante esse movimento que a gente tem feito. Então a gente fica aqui com o coração quentinho e muito grato por você ter se predisposto, né, a vir aqui conversar com a gente para levar informação de qualidade para os nossos onco-seguidores. Muito obrigada. Bem, mais uma vez agradecer pela oportunidade, dizer que eu sinto-me lisonjeado de estar aqui e parabenizar pela iniciativa, porque eu acho muito importante, eu acho que a internet hoje é o principal meio de divulgação, é a principal via de informação para o público geral, para os pacientes, para outros colegas também, não oncologistas ou oncologistas que querem conhecer o nosso trabalho, que mostrar que aqui em Petrolina, na região, a gente faz um trabalho de qualidade. E eu me sinto muito honrado por isso, em fazer parte dessa realidade local, em fazer o meu trabalho como o livro manda, como diz a história. E parabenizar a iniciativa, dizer que eu gostei demais também de estar aqui com vocês e que só tenho a agradecer, sinto-me lisonjeado e parabenizar pela iniciativa, pelas informações que foram repassadas, né, a oportunidade que eu tive de mostrar um pouco do meu trabalho e parabenizar a Casa Azul por essa iniciativa modificadora da saúde pública de toda uma região como a região do Vale do São Francisco. Parabéns. Muito obrigado. Maravilhoso. Muito obrigado.